Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer mais uma palavra, uma meditação que eu estava fazendo. Eu sei que faz tempo que eu não posto meditação, peço desculpa, mas eu vou voltar. Tá bom? Eu tava meditando em João 17 e se você ler o subtítulo de João 17, tá escrito assim: a oração intercessória do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava orando pela gente, pelos seus filhos e por todos nós. Mais conhecida também, essa oração é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração, o Senhor Jesus estava pedindo que a glória que foi dada para ele viesse ser dividida para cada um de nós, e que todos nós venhamos a viver em santidade. Está escrito assim, versículo 22. E eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amados como a eles me têm amados a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens dado, amado, esteja neles, e eu neles esteja. O que o Senhor Jesus queria aqui? Quando o Senhor Jesus fala que eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, o Senhor Jesus quer falar o seguinte: eu neles, ou seja, eu dentro deles. Porque não basta só o Senhor Jesus estar presente. Porque a gente sabe que o Senhor Jesus está aqui, está escrito, né? O Senhor Jesus falou: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Quando o Senhor Jesus está perto da gente, quando a gente está na igreja, a gente está em concordância lá, em nome do Senhor Jesus, a gente sabe que o Senhor Jesus está lá. E por isso a maioria das pessoas quando estão na igreja tem paz, tem alegria, se sentem bem, se sentem alegres. Mas quando saem daquele lugar, se sentem tristes, sozinhas, vazias. Então, por isso que o Senhor Jesus fala, eu neles. Porque o Senhor Jesus, ele só traz coisas boas pra gente. Traz paz, alegria, amor. Mas sem ele a gente fica vazio. Fica do mesmo jeito. Então, por isso o Senhor Jesus fala, é tipo um pedido. Eu tenho que estar dentro deles. Mas para que o Senhor Jesus entre, através do Espírito Santo, que é promessa dele também, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. A gente precisa entregar a nossa carne para ele poder ungir. Porque o Senhor Jesus está derramando a unção. Ele ainda está derramando a unção. Desde daquele dia em Pentecostes até hoje, ele está derramando o Espírito Santo. Mas, quando se fechar, não tem mais como, né? Mas para você receber o Espírito Santo, você precisa entregar a carne para ele ungir. Porque ele está derramando. Ele está derramando. Derramando. Mas para ele poder encher você, você precisa do copo. Porque se você não tiver com o copo, ele vai cair no chão, vai despejar e a água vai se perder. O Espírito Santo vai se perder. Então, você precisa entregar a sua carne, você precisa entregar a sua vontade a Deus, para que Ele venha te trazer a maior de todas as bênçãos. Não existe.
Pode ter riqueza neste mundo, poder, família, nada se assemelha, nada chega perto do que é a presença de Deus dentro da gente. Então, se você quer receber o Espírito Santo, se você quer receber o Senhor Jesus dentro de você, eu dentro de mim, nós precisamos entregar nós mesmos, entregar nossa carne, nossa vontade. E como fazer isso? É quando você quer xingar, você não xinga. É quando você quer cometer um pecado, você não comete. É quando você tem a oportunidade de fazer algo que é errado e faz algo que é certo. Entende? Sim, é assim, cara. É assim que você entrega a sua carne pro Senhor Jesus. Porque você está mostrando para Ele que o que você fizer é para Ele e não para você. Então por isso você não faz a sua vontade. Até que está escrito, não vou lembrar o versículo, né? Não vou lembrar o versículo. Mas para seguir o Senhor Jesus, para fazer a vontade dele, né? A gente tá escrito, o Senhor Jesus falou: aquele que quiser seguir, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, a sua carne, e entrega para mim. Entende? E siga-me. Assim a pessoa pode receber o Espírito Santo, porque ela mostra a dependência dele. E o Senhor Jesus sabe a nossa dependência, sabe a nossa necessidade de ter Ele dentro da gente. Por isso Ele faz essa oração. Ele pede por todas as almas, Ele pede por todo mundo, porque Ele vai fazer um sacrifício mais um pouquinho adiante, que não pode ser um sacrifício em vão. E Ele está pedindo pelo mundo, pelas pessoas. A gente não pode julgar quem está no mundo. A gente tem que olhar com os olhos de Deus. Entende? Cara, se você quer receber o Espírito Santo, você precisa se entregar. Você precisa matar o seu eu, o seu coração. E aí também a gente tem que lembrar, não tem o casamento? O casamento. Vamos lá. Quando uma pessoa vai casar, a pessoa, ela se une a outra pessoa. Então, automaticamente, essa pessoa nega o seu futuro, um possível futuro, possíveis oportunidades na sua vida. Para quê? Para poder se unir àquela pessoa, agradar aquela pessoa, estar com aquela pessoa, na alegria ou na tristeza. E é a mesma coisa com o Senhor Jesus. Para você viver com Ele, você precisa negar a si mesmo, negar o seu futuro, às vezes, negar a sua vontade, negar o seu querer. Entende? O Senhor Jesus já fez isso. Há 2000 anos atrás, mas Ele já fez. Ele já fez o sacrifício dele. Ele já carregou aquela cruz, todo ensanguentado, sem força. Ele já foi crucificado, ele tirou até a última gota de sangue. E ele ainda falou para Deus: Deus, tá consumado. Eu já fiz o meu sacrifício. Lembra da minha oração sacerdotal, intercessória. Está consumado, Pai. Só depois da última gota de sangue. E ali ele se entregou. E aí ele só abaixou a cabeça e já morreu. E se consumou. Entende? Ele já fez o sacrifício dele. Ele já fez. Agora é sua vez. Agora é minha vez. Agora é a nossa vez de sacrificar para ele. E estar, porque o Senhor Jesus está lá, que como noivo, está lá, esperando. Esperando você, esperando eu, esperando cada um de nós. E ser a esposa, a noiva do Senhor Jesus. Porque está escrito, a igreja é a noiva do Senhor. Está prestes a chegar o dia do casamento. Entende? Acho que eu não preciso falar muito mais. Você precisa se entregar. Você precisa negar esse eu, esse ego. Você
precisa largar o seu coração, porque você não sabe o que você está perdendo. Porque se você, eu nunca vi uma pessoa que deu testemunho falando, eu recebi o Espírito Santo e a vida dela é uma miséria, a vida dela é tristeza, ela tem depressão, ela sofre todos os dias. Não, você vê quem recebeu o Espírito Santo alegre, mas quem recebeu de verdade, tá? Não aquelas pessoas falsas. Porque você discerne quem recebeu e quem não recebeu. Entende? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tá no gozo do Senhor. Está escrito em Gálatas 5. Gálatas. Vou mostrar aqui. Vou até ler pra você, cara. Aqui, Gálatas 5. Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fala. Temperança. Ou seja, só coisas boas. Se uma pessoa que recebeu o Espírito Santo não tem isso, então ela não recebeu o Espírito Santo. Entende? Mas você não vê uma pessoa que recebeu o Espírito Santo ser triste, sofrer. Porque olha tanto de coisa boa que está na vida dela. Olha o tanto de características que o Senhor Jesus coloca na vida dela. Não existe coisas melhores, não existe coisas maiores. Entende? Então, você precisa negar. Ó, as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entende? Tudo isso aqui, todas essas obras que eu acabei de falar, que eu acabei de citar aqui da Bíblia, às vezes é o que você está fazendo, alguma dessas. Se você não está adulterando, você está em fornicação. Se você não está fornicando, você está na impureza. Entende? E às vezes você mesmo sabe o seu pecado. Você sabe o seu pecado. Então você tem que se entregar a isso. Porque se você quer ter amor, gozo, paz, longanimidade e essas outras demais coisas, você precisa negar isso. Você precisa negar o seu eu. Não é fácil, não é fácil. Dói pra caramba. Dói pra caramba negar essas coisas. Porque quando o diabo oferece uma coisa linda, uma coisa que parece certa até, se você olhar. Uma coisa que não faz mal, não faz mal. Entende? O diabo faz isso vir na nossa cabeça. Mas negar isso vale muito a pena. Vale muito mais a pena. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Então, segue a Cristo, cara. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Ela é pesada? Ela é pesada pra caramba. Mas é melhor ter dias difíceis, ter uma cruz para carregar e ter Deus, o Senhor Jesus ao teu lado, te aconselhando, te ensinando, te fortalecendo, te guiando, te ensinando. Cada dia mais você se sente mais forte, e aquela cruz vai passando. Não que ela fique mais leve, mas ela fica mais suportável. Suportável. Porque você aprende a lidar com ela. Você aprende que carregar ela vale muito a pena. Porque depois disso, depois do deserto, vem o reino de Deus. Vem a cidade do Senhor. Então não há o que você perder. Não há o que perder se você negar seu próprio espírito, sua própria vontade, sua própria natureza. Porque essa é a natureza humana. E até tem mais coisas. Essa é a natureza do humano. Essa é a natureza do coração. Mas, se você quer ser salvo, negue isso. Negue-se a si mesmo. Porque vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. O Senhor Jesus está com a gente. Ele nos ensina. Ele nos instrui. Então, vale muito a pena. Vale muito, mas muito a pena. Eu quero te ver salvo. Por mais que lá no céu eu não te conheça. Eu quero te ver salvo. Quero ver todo mundo salvo. Estamos num propósito ao dia de Pentecostes.
dia de Pentecostes, a gente está num propósito de unção, de oração da igreja, para que todo o mundo, todos, venham ser batizados, venham ser salvos e venham encontrar o Senhor, venham desfrutar da grandeza do Senhor Jesus. É claro que não é todo mundo, a gente está orando por todo mundo, porque a gente tem fé para que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E que esse dia, dia 24 de maio, não vai ser só uma festa, uma comemoração, mas vai ser o derramamento, a concretização do Espírito Santo de fato e em verdade na sua vida, na minha vida e na vida de todo mundo. É isso. É isso que eu tinha que falar. Medita nisso que eu acabei de falar. Medita nessa palavra. Porque o Senhor Jesus é maravilhoso, cara. Você não pode ficar sem Ele, sem a presença dEle. Você não pode ser vazio. Você não pode sair da frente de pessoas ou sair da igreja e se sentir mal. Você tem que sair da igreja, mas não da presença do Senhor. A frase é bonita, mas você tem que pegar o espírito dela. Pega o espírito, a essência, tá bom? Medita. E o Senhor Jesus vai te honrar, vai falar com você, tá bom? Deus abençoe grandemente, irmãos. E até uma próxima oportunidade. Eu prometo que não vai ser daqui 2 semanas. Vai ser um pouquinho menos, vai ser... Entende? É isso aí que eu queria falar. Deus abençoe grandemente. Valeu!